O presidente Nelson, Russell M. Nelson, o presidente da Igreja de Jesus Cristo São os Últimos Dias, ele disse recentemente que ao longo dos anos, ele sempre que perguntavam a ele por que ele escolheu ser médico, ele dizia o seguinte: porque eu não podia ser mãe. E muitos anos atrás ele explicou um pouquinho mais, ele falou: durante minha carreira profissional como médico, perguntaram-me algumas vezes por que eu havia escolhido um trabalho tão difícil. Ele se tornou um renomado cardiologista, né? Ele fez coisas que salvaram muitas pessoas e coisas que ele descobriu salvam pessoas até hoje. E ele respondia assim, dando a sua opinião, de que o mais importante e nobre trabalho desta vida é o trabalho de uma mãe. Ele diz, né? Como eu não dispunha dessa opção, pensei que cuidar dos doentes era o que mais se aproximava disso. Tentei cuidar dos meus pacientes com o mesmo carinho e competência com que minha mãe cuidou de mim. E aí ele relata algo fantástico, que a primeira presidência, anos antes dele ter feito esse discurso, né, tinha feito uma declaração oficial que exerceu uma profunda e duradoura influência na vida dele. Ela disse o seguinte: a maternidade está a um passo da divindade. É o mais alto e sagrado serviço a ser realizado pela humanidade. Ela coloca a mulher que honra seu santo chamado e serviço ao lado dos anjos. E aí eu pude encontrar algumas outras palavras bem importantes, significativas, de líderes da igreja, de um profeta que já é falecido, um presidente chamado Gordon B. Hinckley. Ele disse: a maior parte das mulheres sente que sua maior realização, sua maior felicidade se encontra no lar e na família. Deus depositou nas mulheres algo divino que se expressa com uma força serena, com elegância, paz, bondade, virtude, verdade e amor. E todas essas qualidades notáveis encontram sua mais verdadeira e mais satisfatória expressão na maternidade. E ele completou assim: o maior serviço que uma mulher realizará na vida será nutrir, ensinar, incentivar e criar seus filhos em retidão e verdade. Não há nada que se compare a isso, seja o que for que ela fizer. Eu fiquei pensando que as escrituras, elas são histórias de família. Se a gente pensar na Bíblia, Adão e Eva dão início à história do mundo. E depois temos outras famílias se formando, até que temos a grande casa de Israel, né, que inicia lá com Abraão e Sara, enfim. Mas por que famílias? Como que isso aconteceu? Tudo isso aconteceu porque a família humana, antes mesmo de vir para a Terra, escolheu seguir a Deus. Escolheu um plano de felicidade, em que viríamos à Terra e ganharíamos um corpo, ganharíamos experiência aqui, para que um dia pudéssemos voltar a Deus. Como Cristo, né? Como Cristo voltou, ressuscitou e tem seu corpo glorificado hoje. Então, nós aceitamos isso antes de virmos para cá. E o meio para que isso aconteça são as famílias. Então, o que Deus está fazendo é tentar levar a imortalidade e a vida eterna a todas as pessoas, mulheres e homens, né? E como que ele faz isso? Eu gosto de pensar que é por meio de um homem e de uma mulher, unidos. Então, unidos eles têm um filho. E unidos eles ajudam esse filho a fazer escolhas que o levarão de volta a Deus. E essas escolhas passam por coisas importantes, como o batismo, o casamento, né? Todas essas coisas que normalmente são feitas ou mediadas por um portador do sacerdócio, né? Como o batismo, um homem vai lá e batiza uma criança de 8 anos ou mais, né? Uma pessoa adulta. Mas quem que trouxe aquela criança para a Terra? Quem que gerou aquele filho? Foi uma mulher, a mãe. Obviamente que ela não fez isso sozinha, né? Mas ela é que carrega o filho no ventre. Então é muito importante o papel das mulheres e dos homens, juntos, fazendo o trabalho do Senhor. E temos uma escritura lá em Doutrina e Convênio 76 que fala sobre Jesus Cristo, que é muito significativa. E a última frase dessa escritura, ou melhor, pelo menos o versículo 24, gostaria de citar, fala que por meio de Cristo, né, por Ele e por meio dele e dele os mundos são
e foram criados. E seus habitantes são filhos e filhas gerados para Deus. Então muitas vezes a gente pode se perguntar assim, eu preciso criar meu filho para ele encarar o mundo. Então as pessoas falam, mas na verdade nós estamos criando filhos para Deus. Para que o plano do Senhor, o plano de felicidade se cumpra. Então é muito significativo pensar nisso. E uma das mães mais maravilhosas e incríveis que nós já tivemos, talvez a mais incrível do ponto de vista da nossa salvação e exaltação, ao lado de Eva, obviamente, né, que foi a primeira que iniciou a família humana, mas também nós temos Maria, a mãe de Cristo, que é reverenciada por tantas religiões, né, e nós também temos um imenso respeito e carinho por ela. Por meio dela, Cristo nasceu. Então, de certa forma, por meio dela vem a salvação também de todas as pessoas. Por isso que nós devemos lembrar sempre da mãe de Cristo. E eu gosto tanto de pensar no papel dela, né? Que ela fez tudo o que fez, confiou tanto em Deus para gerar o seu filho, assim como todas as mães fazem. Em Mateus 25, nós vemos uma escritura muito significativa, porque é a escritura que define quem será salvo. Para você saber se você vai ser salvo, você tem que saber se você está fazendo as coisas que dizem lá em Mateus 25. Fala assim, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então aqui está dizendo, vinde vocês que foram fiéis, né? E por que vocês foram fiéis? Olha o que o rei dirá, né? Porque tive fome e destes-me de comer. Então aí a gente já vê a mãe, né? O primeiro instinto materno é dar mamar, né? É dar o leite materno quando possível, ou outro tipo de leite, mas é alimentar o filho. Então a mãe já faz isso. Tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Quando o bebezinho chega, ele só tem a mãe. Ele é um estrangeiro na terra, mas a mãe o recebe e o hospeda da melhor forma, né? A gente vê os bebês aí nos quartinhos, as mães arrumam berço, aquela preparação toda para a chegada desse estrangeiro, que agora vai ser parte da família. E fala ainda, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então, que mãe que não faz essas coisas pelo filho? E se o filho, infelizmente, tomar uma decisão muito errada e acabar sendo preso, a gente pode até, eu tenho plena convicção que se a gente fosse lá e fizesse uma pesquisa, quem é que mais visita os presos na prisão? Por mais difícil que seja, né, a revista, tudo mais que elas têm que encarar, são as mães. As mães visitam os presos. E aí a escritura segue dizendo, né, que os justos vão perguntar quando é que nós fizemos isso? E o Senhor vai dizer, né, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então veja, o trabalho de uma mãe é sublime, é maravilhoso. É algo que se faz ao próximo, mas também a Deus, ao próprio Senhor, ele diz. Então, eu pensei que ninguém também compreende o que Cristo fez por nós. E é algo inimaginável, incompreensível. Mas o mesmo acontece com as mães. Ninguém compreende o que uma mãe é capaz de fazer por um filho. Ninguém entende as dores que ela já suportou, tudo que ela já sentiu, tudo que ela já venceu por amor a um filho. Só Deus sabe o que cada mãe está disposta e faz por seu filho. Então, eu mesmo pude me lembrar de todas as vezes em que eu fiquei em claro à noite, né? À noite sem claro, os pontos, depois das cesáreas, o sacrifício que a gente faz, as coisas que a gente deixa de fazer, as coisas que a gente começa a ter que fazer por um filho, e não há limites para o que uma mãe possa fazer. E o mesmo acontece com o que Cristo fez por nós e o que Deus faz por nós. Então eu gostaria de encerrar esse vídeo
como mais uma vez falando a declaração da primeira presidência, que fala: a maternidade está a um passo da divindade. É o mais alto e sagrado serviço a ser realizado pela humanidade. Ela coloca a mulher que honra seu santo chamado e serviço ao lado dos anjos. Então desejo muita força para nós mães e também para todos os homens, né, que apoiam o trabalho das mães, que ajudam, que fortalecem, que aliviam seus fardos. Que nós possamos reverenciar e ajudar todas as mães. É o meu desejo e minha oração, hoje e sempre. E eu gostaria de encerrar esse vídeo tão importante com essa mensagem tão sagrada, em nome de Jesus Cristo. Amém.